Fala, galera do Casal Coringão. Beleza? Mais um programa, mais um podcast do Casal Coringão. Seguimos aqui, né? E queremos agradecer aí a presença de todos vocês que estão entrando nessa live. Não é live, é podcast, né? É podcast hoje, a gente teve um pequeno problema com a internet, então hoje a gente não vai conseguir fazer ao vivo, mas juro pra vocês que estamos gravando um pouquinho antes só. Não, o pessoal que tá assistindo no aí mesmo tá ao dia. vivo, é a mesma É a coisa. mesma coisa. O que não vai dar é pra gente se comunicar aí com vocês no chat. Então, a gente pede desculpa, mas a gente já combinou com o nosso convidado aqui que vocês podem mandar perguntas. Se nós não respondermos durante a nossa conversa, a gente vai combinar com o Bambu aqui que ele pega um recorte lá de alguma coisa que ele não falou e a gente reposta no nosso Instagram lá, ele respondendo vocês. Porque é assim, Casal Coringão é de Coringão pra Coringão, não tem ideinha furada. E se tiver, nós corta também. E vamos que vamos, certo, família? Antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, a gente quer agradecer ao Corinthians, né? Que nos convidou ontem pra estar representando a nação corintiana lá no lançamento do Fiel Torcedor. Sim. Tá? Existem muitas dúvidas, tá, Fiel? Até a gente que Até tava lá. a gente ficou com dúvida em questão da migração de pontos, como é que vai ficar isso, eles não falaram, mas eu tenho certeza que eles vão dirimir todas as dúvidas. Exatamente. Então o Casal Coringão também ficou, mesmo a gente indo lá, a gente ficou com dúvidas. Sim. Mas a gente quer agradecer porque a gente tá. O momento não é de festa, igual a gente compartilhou no nosso Instagram, mas nós ficamos muito felizes porque nós estamos atingindo coisas e nós queríamos compartilhar com vocês, certo? É isso, sem mais delongas, quero apresentar meu irmão aqui, que eu acabei conhecendo aí na internet, amigo, como já conhecia pela história, mas tive a oportunidade aí, eu e Larissa, de conhecer pessoalmente. Seja bem-vindo. Rogério Bambu, um prazer imenso ter você aqui. E obrigado, irmão. Obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite. E vamos falar muito de Corinthians, de torcida organizada, de história, que o papo aqui é de maloqueiro, irmão. Vamos sim. Obrigado a vocês por abrir esse espaço, né, que eu acho um espaço muito importante. Você vê a importância que vocês tiveram de estar ontem lá acompanhando essa do Fiel. Porque eu mesmo, por exemplo, não tive informação nenhuma como vai acontecer. Então, esse canal, esse link é importante para os seus seguidores. A gente segue você no Instagram, segue nas redes sociais, no canal, para saber essas informações. Então, para mim também é um imenso prazer estar aqui. E vamos bater um papo, vamos falar de Corinthians e vai que vai. Show de bola, meu irmão. E você falou essa questão da gente ser um canal comunicador. A gente sempre buscou em ter esse projeto de Casal Coringão Podcast. O nosso foco é trazer a fiel torcida aqui, dar voz pro coração ali da Norte, pro coração da arena aqui a Norte. Né? Tem muita história ali, não só ali, tem na Leste também, tem na Oeste, tem na Sul, mas tem muita gente de raiz de arquibancada que a gente traz aqui, esse é o interesse. Irmão, e a gente começa sempre o programa aqui pra gente desenrolar, a gente pergunta pro convidado aí, como é que começou a sua história com o Corinthians, quem te influenciou, Como nasceu essa paixão? Primeiro jogo. Bem, minha família, né? Meu pai era porco. Minha mãe separou dele quando eu era muito novo, né? Não tinha muita lembrança. E eu convivi muito com meus tios. E toda a família da minha mãe, todos, são todos corintianos. Tios, tias, todos corintianos. Tinha um tio, Nilão, o famoso Nilão, eu era doidão, mano. Coringão doente mesmo. Ia em caravana e batia nos barracos de madeira. E o caralho, mano, eu era doidão mesmo da família. E aqui, a minha primeira referência de Corinthians, eu sou de 77, né? Eu falo, pô... ano, né? Eu sofri pouquinho, né? Eu peguei ali alguns meses só de sofrimento, mas sou de 77. E a minha primeira lembrança foi na casa da minha avó, né? No barraco lá na favela do Marlene, em Diadema. E 83, na final contra o São Paulo Paulista, Coringão campeão, a minha tia meteu a mão, minha tia Titinha meteu a mão no barraco para comemorar o gol e rasgou a mão assim com parte do punho no prego do barraco. Mano, aquela sangueira, eu lembro, tem aquela cena, aquele monte de sangue escorrendo, coisa e tal, e vamos levar pro hospital, não sei o que lá. Que hospital, caralho? Pegou pó de café, colocou aqui, pegou um pedaço de lençol, amarrou e vamos ver o jogo do Corinthians. E aquilo me marcou. Caralho, você tinha quantos anos aí? Cara, 80, eu tinha
uns quase 6 anos de idade, por aí. 5, 6 anos. Mano, aquilo, a minha Então, primeira é lembrança, bastante. acho que a minha segunda lembrança de vida também é essa. Entendeu? Eu vendo aquela cena e Corinthians campeão, e aquela festa depois. Ixi. E aí foi, meu tio, Corinthians infernizando tal, e eu virei corintiano, doente, né? Doente, fanático. E quando meu pai ia, pô, não, pai, sou corintiano. Sou corintiano, meu tio Nilo, meu Linão, e foi. Então isso foi. Mas meu pai entendeu, respeitou, né? Me levou pro jogo, inclusive, do Corinthians. Meu primeiro jogo que eu fui do Corinthians, me levou meu pai no Pacaembu. Caralho, mano. É. Ah, então ele não é, tipo assim, ele não é um cara igual você hoje, por não, exemplo. não era um cara fanático. Era um cara que não tava nem aí, não. Ah, nem assistia. Ele ficava no radinho, né? Porque na época os jogos não eram transmitidos. Quando eu ia pra casa da minha avó visitá-lo, ele ficava lá no radinho com meu tio. Meu tio era mais fanático que ele, que também era Palmeirense, pouco. Ficava lá ouvindo várias vezes, sair da casa da minha avó pra ir pro jogo. Diversas vezes. Tem só um jogo que eu não fui, que foi emblemático, aquela confusão que teve no Pacaembu. Eu tava na casa da minha avó dormindo, eu ia pro jogo. Que teve a Supercopa Júniors, né? Sim. E depois teve o jogo. Aí tava acabando o jogo foi de manhã, tava dormindo na casa da minha avó, meu time me acordou. Ó, você não é pro jogo não, que lá o pau fechou, fecharam o Pacaembu, que ia começar o brasileiro. Ia ser Corinthians e Bragantino no Pacaembu também. Ah, então antes teve aquele jogo... Supercopa teve o São Paulo e Palmeiras, que teve aquela confusão no Pacaembu. Não sabia, mano. Acho que o jogo foi 11 Será horas. que foi combinado isso ou será que Cara, foi uma puta coincidência, né? Porque... Não, eu tenho... Olha, eu falo pra você, eu tenho uma tese assim, que eu falo, que eu defendo até, porque naquela época você não tinha corintianos, não existiam corintianos, entre aspas, não existiam palmeirenses, não existiam São Paulinos, não existiam santistas. Existiam torcedores organizados. Você ia nos jogos, o pessoal via cara de torcida organizada. Até porque os clubes não tinham... Acho que tudo que o clube tem hoje, tudo, que é venda de camisa, cadastrar o torcedor, fazer o plano de vender os ingressos, organizar caravanas, tudo isso, os clubes aprenderam com as torcidas. Isso aí era feito tudo na torcida. O clube nunca... O clube só colocava o time em campo. Você não comprava. Eu comprar a camisa do Corinthians, pô, era muito difícil, porque ela não tinha loja de material de esporte em qualquer lugar, como tem internet hoje, como tem shopping. Não existia. Aonde que comprava a camiseta oficial do Corinthians? Eu me lembro, a minha primeira camisa, assim, quando eu conheci o Corinthians mais assim, em 88, que eu comecei a entender. Em 88, na final, porra, eu infernizei a minha mãe, velho. Infernizei porque a minha vizinha tinha uma camisa do Corinthians. E tava no varal, eu falei, meu, cara, camisa não tem onde comprar. E não tinha onde comprar. Era uma loja de esportes. Depois que eu comecei a trabalhar como boy, que eu andava na rua, que eu via. Mas a Calunga que trouxe isso. Quando o Corinthians a Calunga veio pro Corinthians, se vendia a camisa do Corinthians na loja da Calunga. Caralho, na loja da Calunga? Na loja da Calunga. Acho que a primeira loja da Calunga, e foi por muito tempo a única, na Vila Mariana, Domingos de Moraes, vendia a camisa do Corinthians na Calunga. Ali que abriu o leque para você ter acesso. Só tinha camisa do Camelô, que nem essa camisa que eu peguei. A minha mãe teve comprada da minha vizinha. Era uma listrada, só com pet com símbolo. Só. Aí eu falei, pô, mãe, eu já era bem novo. Eu falei, mãe, isso aqui mas não é do Corinthians. Tá faltando. Que é isso? Meu, aí eu peguei, pô, eu peguei o guache, eu sempre tive um donzinho de pintar esses negócios. E meti Calunga, escrevi Topper, pus o número 10 atrás e vesti. No outro dia saiu tudo a tinta, mas... Aí, então, essa foi essa oportunidade. E em 94, não tinha isso, cara. Eu falo pra você falou, foi combinado. Será que foi proposital? Eu acho que sim. Proposital não das torcidas, eu digo de quem administra exatamente. a segurança pública. Que armou 2 jogos com as 3 maiores torcidas do estado, dentro de um estádio com pouco policiamento, em reforma, cheio de instrumentos para dar uma briga que já vinha sendo ocasionada. A briga já era natural naquele período, né? Sim. Na década de 90. Então, eu acho que essa tese, porque não se vendia. Você ia pro jogo, só tinha cara de camisa de torcida. Porque a torcida fabricava a camisa e tinha esse acesso ao torcedor.
Então o cara comprava a camisa ali, porque ele não podia comprar do clube, porque era pouco acesso. Quando você viu um cara com a camisa do Corinthians no jogo, ele é um jogador, ele é primo de algum dirigente, senão não tinha esse acesso. Começou mesmo em meados de 90, 92, 93, Depois começou foi campeão brasileiro. ter o acesso, entendeu? Aí começou a ter acesso, a Finta começou a ver esse negócio de jogar pênalti, que era de São Paulo, a própria Roma do Palmeiras, que começou a pôr no mercado. Porque o futebol até então, eu mesmo, até hoje eu brinco que eu adoro ouvir o jogo no rádio. Eu aprendi, eu passei na década de 90, o time do Corinthians de 90, campeão brasileiro, eu ouvi no radinho. Mas tinha televisão já em 90, Não tinha, né? não transionava, não se tinha um interesse. Não se tinha tanto interesse como tinha hoje. Passava as finais. Entendeu? Ah, tá. Não O tinha aquele campeonato jogo inteiro. quarta, não tinha Premiere, não tinha nada. Era no radinho. Hoje eu fico puto com um moleque hoje, coisa passando ao vivo na televisão, o moleque tá pedindo pipa, jogando bola na rua. O pior, tá mexendo no celular. Porra, eu só ia pra casa pra ouvir no rádio. Caralho. Porque não tinha condições financeiras de ir pro estádio. Era muito caro, Não proporcionalmente? era que era muito caro. Cara, eu vivi uma época... Eu sou de Diadema. Minha mãe, né, por separado do meu pai, me criou sozinho. Então, ela não tinha... Isso era uma regalia, né? Você ir pro jogo. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter os meus próprios recursos, que eu comecei a ir pro estádio mesmo, direto. Antigamente eu não tinha esse recurso. Aí, voltando aquele primeiro jogo, cara, foi um jogo emblemático para mim. Foi em 88, meu pai passou em casa. Vamos sair, filho. Vamos. Me pegou e pá. Eu vi, tava na frente do Pacaembu, mano. Caralho. 88, Corinthians e Vasco. Aquele jogo foi... Cara, tudo que tinha acontecido naquele jogo, aconteceu. O Corinthians colocou menos ingresso do que... não deve dar mais que 30 mil, não. Porra. Lotou o Pacaembu. As pessoas queriam comprar ingresso. Não tinha ingresso impresso para ser vendido. Nossa. Porque o Corinthians não esperava que ia todo aquele público. Os caras invadiam o Pacaembu, pulavam o Pacaembu. Nossa. Não porque ele invadia, porque não tinha como comprar ingresso, porque não tinha o ingresso Não físico para fizeram, comprar. A né? federação, o Corinthians não emitiu o número que cabia no estádio. Eu vi os caras descendo no Pacaembu ali, pulando da Marquise para entrar pro jogo. Caralho. O Corinthians entrou no jogo usando a camisa branca. Acho que o Vasco também não trouxe outro uniforme. E era branco também. No segundo tempo, o Corinthians jogou de listrado, de preto e branco. Né? Cara, e eu olhava as torcidas, olhava aquelas bandeiras, eu mal vi o jogo. O jogo foi 0-0, a gente foi pros pênaltis, era Copa União. Copa União, Copa 88. União 88. Quando você empatava, tinha que ir pros pênaltis, que tinha que ter um vencedor. Então, quando ganhava um ponto. Quem ganhava um jogo normal, ganhava 2 pontos, e quem ganhava um ponto, ganhava 1 ponto. E quem não ganhava, ficava 0. E essa Copa União era, tipo, nível Brasil? Era o brasileiro. Teve um racha na federação, na CBF, criaram a Copa União 88, por isso que tem aquela briga lá dos caras do Flamengo do Esporte. O Esporte fala que foi campeão brasileiro em 87 e o Flamengo foi campeão da Copa União. A Copa União tinha os 20 maiores clubes do país. Foi 87 e 88, Copa União. Depois que voltou, caiu o Bahia foi campeão em 88. Né? Aí depois que voltou o brasileiro normal. Então teve esse episódio, foi meu primeiro jogo, cara. Que louco, Porra, mano. coisa louca. E aí foi. Depois meu pai me levou em outros jogos. Depois a gente foi no Corinthians e Palmeiras, eu e ele, na final do Rio São Paulo. A gente ficou na numerada no Pacaembu. Juntos. Foi no Pacaembu, não foi no salão de na festa. numerada no Pacaembu juntos, que ali a numerada era tudo misturado, né? Isso em 93, 94, não me recordo. Mas foi a final da Rio São Paulo de Corinthians e Palmeiras, aquela fase que o Palmeiras tinha Parmalat lá. E depois ele engolou, aí já era, cara. Eu ia muito pro jogo escondido, né? Porque eu falava, mãe, eu vou por casa do pai, na sexta-feira, que era no outro bairro. Lá mesmo em Diadema, lá no Marilene. Que eu nasci no Marilene, depois eu voltei pro outro bairro que eu moro até hoje, que é o Inamar. E então você mora do lado do Inamar, do estádio? Não, eu vejo, a arquibancada tá na minha casa, assim, do lado da minha casa. da 2 hora. ruas Caralho, da Água da Santa. hora. Eu tenho muita particularidade, os caras, eu conheço todo mundo do Água, porque ali do Sim. bairro. E o Água Santa agora que, Não, né? sim, Não sim. sei se o Água Eu Santa antigamente já teve expressão, acho que foi a primeira vez, né? Não, foi a primeira vez. A expressão maior é de estar disputando o Campeonato Paulista, né? Isso já é Sim. uma puta expressão. Sim. Porque era time da Várzea mesmo, time que eu brinco com os caras, pô, time da rua.
E eu fico puto, o Corinthians foi jogar lá, no meu quintal, e eu não tava. Nossa. Tinha uma viagem programada. Sabe como é que é viagem, né? Esse programa Isso era já carnaval. acertou, já. Carnaval, eu não ia até trabalhei. Montei uma equipe no carnaval pra trabalhar pra mim. E falei, vou viajar, mano. E fui pra Bonito, Mato Grosso e tal, tirar um descanso. Mas não saiu da cabeça, né? Você Não, fala, mas caralho, a tabela saiu, já tinha comprado. Eu falei, pô, mano, não posso perder tanto. Eu falei, tem outros jogos aqui. Aí eu falo, pô, fui no Japão, tá, do Corinthians. O Corinthians veio aqui no meu quintal. E você não vai E eu não fui no jogo. Caralho. Impressionante. Mas a escada do água pô, hoje, né? Hoje, pela minha função, eu até trouxe um negócio pra você depois, eu vou te presentear Então, aqui com você as trouxe coisas. aí um presente. Daqui a pouquinho. Os caras do Água hoje são meus clientes, são meus amigos. A torcida do Água Santa, quem criou foi eu. Eu que inventei, eu que dei o nome, dei o escudo, criei tudo, fui eu, os aquáticos. Será que a rapaziada tá assistindo nós aí? A rapaziada lá do. Deve estar. Tem muitos corintianos, tem muito cara da Estopim. Sim, porque é um time de. É. A gente fala aqui naturalmente porque não é um rival nosso, mano. Não tem nada. Não. Nem tem expressão no futebol profissional, né? Sim, exatamente. Então Não, então aí é quando hoje que é o cara que é o vice-presidente do Água Santa, que é o Julinho, ele me ligou, falou, pô, precisa criar uma torcida, mano, tá indo na várzea aí e tal, o time tá bem, mas não precisa. Eu falei, mano, a Água Santa, tem que ser aquáticos, mano, vai fazer o quê? Não, puta, fechou isso aí, faz o símbolo aí, tal. Aí todo o material dele eu já pintava, né, sempre tive esse... Aí eu fiz bandeira pros caras, fiz um monte de coisa. Então hoje eu moro nesse bairro. Eu ainda moro nesse bairro. Só que aí eu falava, vou pra casa da minha avó, no Marilene, que era sexta-feira, fui pra casa do pai. Ia. Aí minhas duas avós moravam no mesmo bairro. Um morava de um lado e o outro morava no outro. Aí eu chegava no domingo do jogo, eu falava, avó, eu vou lá na casa da outra avó, tá? Vamos almoçar lá, eu volto só à noite, tá bom. Pá, aqui, ia pro Morumbi. Subia a pé até pela Porinha, pegava o Urubupungá ali e ia pro Morumbi, mano. 14, 13, ia sozinho, voltava... Ia pra casa da minha avó e pronto, quer dizer... E nunca deu zica de descobrir que você tava no... Não. E aí como é que é essa tua infância? Porque às vezes minha mãe ia pra casa da mãe dela, que era a minha outra avó, mas pra ela eu tava na minha outra avó. Então, e minha outra avó achava que eu tava na minha outra... Então ficava de boa. Tava safe. Quem comentou mais ou menos isso que é só a gente foi o Digão, né? O Digão comentou também que quando era mais moleque ele pegava o busão assim também, na quebrada dele, né? Lá no... Digamos, grande liderança. Vila Moraes e... Pô, legal demais. E aí, nessa tua infância aí, como é que começou o teu amor pela torcida organizada? Né? Você disse ali que no Pacaembu você ficava vendo torcida, as bandeiras. Sim, então, isso me venerava, né, cara? Ver as bandeiras tremular rouba a cena, né? Até hoje. Eu vou pra arena, eu falo até pros caras, eu vou ficar lá embaixo, senão eu não consigo ver o jogo. Eu fico vidrado até hoje com as bandeiras. Né? E eu conheci a Chopp, a Coringão Chopp, que era perto da casa da minha avó, era um bairro bem do lado. Aí eu falei, vou com esses caras porque é mais fácil, que eu sair daqui um ônibus aqui, volta aqui. Vou com a rapaziada, né? Tá com a rapaziada. Eu tinha que descer lá no Shopping Morumbi e ir a pé até o estádio. Nossa, longe, mano. Caminhada. E aí eu falei, esses caras vão deixar na porta. E comecei. Aí depois me tornei sócio da Coringão Chopp, comecei a ver pros caras. Só que aí virou a febre, né, cara? 94, 93, 94, 95 foi a febre de torcida. Todo mundo era torcida organizada. Que foi o que você comentou no início da nossa conversa. Exatamente, esse link aí. Só que todo mundo, meus amigos da escola, era tudo dos Gaviões. Aí, aí eu falei, aí eu comecei a parar de casa do meu pai e comecei a ir jogo pros caras. Aí fui lá pra ABC, né? No Gaviões da ABC, me tornei sócio. Quem me já foi o Fernando. Fiquei sócio lá no ABC e comecei a frequentar. E aí foi quando acabou. Aí eu comecei já a ir pro jogo sozinho. Vou pro jogo e ia. Já estava mais velho, né? Liberdade, né? E quando acabou as torcidas. Que ano que foi? Foi 94, 95. Pô, foi bem um ano 95. Antes de você se filiar ali. Já era do Gaviões já. Eu fui na final da 95, eu fui pra Ribeirão? Já como Ribeirão. Nossa. Um puta caso curioso também, cara. Outro caso que eu sempre tive umas... A gente alugou um ônibus, cara, de Diadema pra ir. Fomos pro jogo. E na metade do caminho, o ônibus quebrou. Quase chegando em Ribeirão ali, o ônibus quebrou. E tinha um tratado entre as torcidas. Cada uma ia num jogo, num horário, pra não ter... Porque mesmo pra não ter confronto. E a gente não sabia quem tava vindo.
Cara, a gente parou assim na beira da estrada, fez aquela mudaréu de pedra ali. Falei, mano, você viu um comboio dos caras, dos porcos, tá fudido, porque... É porque é uma estrada só, um lugar só, Uma mano. via única. E aí, só que aí quando passou um golzinho branco, que era o Dentinho. Vocês estão fazendo aqui? Jeitão do Dentinho de ser, né? Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, o busão quebrou, são de Diadema, tal, todo mundo de Gaviões, mas... Não, tal, tá vindo os busão nossos atrás aí, os caras vão parar, vocês entram e vão pro jogo. E fui pro jogo, tinha 17 anos. Caralho, o Dentinho devia ser novo também. Era presidente do Gaviões na época, né? Ele era presidente. Só que a gente não foi pra quadra, porque pra gente de Diadema até o Bom Retiro, pode, porra, meu, vamos embora direto. Aí acabou dando isso. E quando esse campeão, aquela euforia, eu falei pra ir embora. Eu tinha que me apresentar no outro dia no Exército, 8 da manhã. Nossa. Você ia fazer os 18. Eu ia fazer o alistamento militar. Falei, caralho, mano. Aí eu corri, tava eu e o Rodney. Eu falei, Rodney, vamos destacar da rapaziada. Eu falei, mano, cada um por si, vambora. Aí eu entrei no bolso do ABC. O cara já tinha me conhecido. Pô, não, vamos aí, mano. Deixa eu lá em Santo André. Aí de Santo André, isso chegou lá de madrugada. Falei, mano, vamos embora a pé. Não tem, tu vai fazer o quê? Não tem como. É a pé, não tinha ônibus. Aí passou um cara buzinando, corrida campeão, dá um carona aí, vou pra onde? Aqui pra São Bernardo, que era uma ponte pra lá de vizinha. Diadema. Não, deixa vocês lá. Aí o cara deixou lá no Passo São Bernardo. Tinha andado mais um pouquinho a pé. Corinthians, bibibi, o cara buzinou, dá um carona aí, dá um carona. Fusquinha, laranja, até lembro até hoje. Caralho. Parou, vamos pra aquele Piraporinha aqui, mano. Que era o próximo. Era Diadema já, mas ainda era. não era, ainda que sua Não era. Aí na conversa com o cara, papapá, falou, mano, daqui da nossa casa é mais uns 5 minutinhos. Ah, então levo vocês lá. Aí eu brinco, eu vim de Ribeirão Preto, até em casa de carona. Nossa. Cheguei em casa, tomei uma ducha só. Mas aí você dei tá um cochiladinho Deus, né? e Você fala, pois é, pariu, fui lá, vim aqui pra Bilo Soares. Fazer o Caralho, alistamento mano. militar. Cheguei atrasado, o último a entrar. Mas não pegaram. Não Você pegou. Não, teve dispensa. Diadema sempre teve dispensa, né? De contingente. Então, muito isso, cara. Então, aí eu fui pro Gaviões por causa dos amigos. Só que os amigos pararam, porque muita gente daquele movimento de torcida mesmo, em 95, parou. Eu sofri bastante, porque eu não tinha carro e eu tava naquela febre de ir pro jogo. Então era eu, mais 2, 3, 4 só que sobreviveu daquela galera. Meu, era 100 cara. Acho era 100 cara qualquer jogo. Corinthians Ferroviária. Domingão, do meu bairro ali era 100 cara. Ia pro jogo. Chegava no Pacaembu, comprava ingresso, ficava na fila, comprava ingresso, entrava e via o jogo. E de repente, bum, só ficou mesmo os caras que gostavam mesmo do Corinthians, cara. Tem muito cara que parou até hoje, porque eu gostava mais da torcida do que do clube. O movimento de torcida em si. Você entendeu? Isso aconteceu, várias torcidas pararam nesse período, entendeu? Porque um monte de gente ia, era um grau. Acho que os caras, talvez, aquela briga, aquela proibição, gerou o que os caras queriam gerar. Mas por que foi uma briga entre a Vila Sônia e a Parmalat? É. Por que o Corinthians, a Gaviões, né, teve Então, mas é que baniu todas as torcidas, cara. É que foi com tão eles, mano. Foi sim, mas não tinha aquela coisa. E aí, então, um promotor que queria se aparecer... Foi o Paulo Castilho já? Desde aquela época, não. O Fernando Capês, né? Verdade. Ele agregou e determinou que estavam todas as torcidas Extinguir, proibidas. né? Ele queria... E algumas foram extintas, né? Só as do Corinthians que não. Até a morte, acho que era do Corinthians, não sei se chegou Sim. Depois foi voltando ao período. O Corinthians tinha muita torcida, cara. Nossa, mas muita mesmo, sabe? E acabou nesse passo. Eu cheguei em jogo no Pacaembu que não podia cantar. Não podia cantar. Se tivesse ali aglomerado 10, 15 pessoas cantando, a polícia chegava, prendia, porque eles entendiam que ali era um movimento de torcida organizada e estava proibido. Caralho, A mano. gente passou por uma fase... Uma ditadura. Então, não tinha acabado a ditadura não, ainda. Um pouquinho ditatorial nesse sentido. Cheguei a sentir na pele esse sentido. Você não podia cantar, bater palma no Pacaembu, bem na sequência dos jogos, assim, consecutivamente, depois do Corinthians no Pacaembu, você não podia cantar. Você era reprimido e era levado pra fora. Caralho, mano. É a primeira vez que eu... Era. Eu sou de 95. Quando você tava lá em Ribeirão, eu tava nascendo. Mano. Então, aí nós pegou no Pacaembu, cara, 95, o neguinho cantava lá, cantava Gaviões, então era, pô, subia a polícia e prendia. Caralho, mano. Pegou uma fase. Depois foi mais... Que ano que voltou daí, que teve a liberação Então, mesmo pra... Voltou foi 2000? mesmo, acho que se eu não estou enganado, com os nomes...
em 2002, 2003, eu acho. Nossa, que então foi voltou. Os bastante nomes. tempo. Mano, foi bastante tempo. Porque o Gaviões... O Gaviões conseguiu eliminar em 98. Porque a gente vê na história aí os jogos, as bandeiras, em 2000 no Levou, Mundial, todo poderoso então, Timão. não, mas aí jogos fora era normal. Ah. Era só em São Paulo, em no São estado de São Paulo. Paulo. Desde 90... Desde tá. 95. Ah. Era só no estado de São Paulo. Mas, meu, você sofria muito, cara. Pô, às vezes eu ia pra... todas as torcidas sofreram muito naquela época. Eu era do Gaviões. Às vezes nós íamos no ensaio, 96, por exemplo. Chegou uma época no ensaio do Gaviões que... Quando foi quase 1, 2 da manhã, que hoje quase começa os ensaios esse horário, acabou, porque não tinha ninguém quase nem pra fazer ensaio. Você começava mais cedo. Eu vim a pé da Gaviões uma vez, até Diadema. Até Diadema? Porque não tinha... você não de a pé, você já Pacaembu, Morumbi, aí, mano. Até ter um carro, quando eu comprei um carro, meu Chevetinho em 99. Caramba. Minha mãe me ajudou a comprar em 99 e era camelada. Você já foi caminhando do Morumbi até sua casa? Já, do Pacaembu. Uma vez que o jogo Corinthians e Pacaembu, aquele Pacaembu, Corinthians e Grêmio, 96. Libertadores. O Corinthians tomou uma massa do 3-0 pros caras do Grêmio aqui. E acabou a luz, choveu pra cara, acabou a luz, o jogo demorou, paralisou o jogo. Quando voltou, acabou o jogo, não tinha uma condução, não tinha metrô, dinheiro pra táxi não tinha. Mano, Caríssimo. Embora a pé do Pacaembu tá em casa. Eu já fui, já pagaram promessa, aí é diferente. Mas em 96, Morumbi então, nem se fala. Quantas horas caminhando na bota? Assim, Cara, quando eu digo que eu parei, foi em 2000, na Libertadores. 2012. Eu falei, se for campeão, eu vou a pé do Pacaembu até a sede. Já tinha estopim e tal. Tá bom. E foi embora, mano. Eu pesava quase 160 quilos. Tinha um problema na perna, que sofri um acidente, tinha um fêmur quebrado. Demorei 4 horas e 1 minuto. Do Pacaembu até a saída de Diadema. Diadema é estopim, que era um centro de Diadema. Então do Morumbi, quando você via a pé... Não, do Morumbi era mais perto. O Morumbi tá perto. Você pegou com o PC ali e tá em Diadema. Dava o quê? Umas 2 horinhas na bota? Não lembro o período, mas já fui alguns jogos a pé. Caralho. E esse acidente aí que você comentou foi o quê? Foi voltando Não, no jogo, foi assim, de trabalho. Eu fiz uma bandeira, fui levar ela pro Rio de Janeiro e atropelei um boi na Via Dutra no caminho. Na Dutra? Dutra. Você tava de moto? Tava de Kombi, eu tinha locado uma Kombi do amigo meu, Dedinho, que inclusive foi da Estopim, que foi preso da Estopim também. E quando clareou, tinha um boi no meio da Dutra. Ele quebrou a tíbia direita, a tíbia esquerda, a tíbia direita e eu quebrei o fêmur esquerdo. É igual bater numa parede. Mesma coisa. E não morreu o boi não deve ter morrido. Não, morreu nada. Tiveram que sacrificar, porque ficou lá bufando ainda. Caralho, irmão. Mas aí, assim, aí resolveu o problema da perna. Eu tenho uma prótese, né? Meu osso dividiu em 3 partes, o osso do meu fêmur esquerdo dividiu em 3 partes. Tem uma cicatriz na coxa de fora a fora, do lado direito. Quando eu me dei por si, o farol da Kombi tava aqui assim, ó. Eu não chegava nas minhas pernas. Só enxergava... E aí eu saí, uma perna foi, quando eu fui puxar a outra, não foi. Nossa. E eu não vi, eu falei, minha perna decepou. Aí eu mexi os dedinhos, falei, opa, tá lá. Aí eu peguei com a mão, encostei. Aí eu liguei pra emergência. Tinha um amigo nosso que tava no banco de trás da Kombi lá, que não sofreu nada. Ainda deu uma assistência lá, tá, o Gleison. E, mano, foi terrível. Eu fui jogo de muleta, depois foi 2007, 2008, eu passei 1 ano e 2 meses de muleta. Aí do Pacaembu, falando, você imagina, aí você quase 170 andando, quilos, exatamente. com fêmur, até hoje, eu não consigo ficar mais de um jogo de pé todinho, não consigo assistir. Já dói, já não dói, tem como. A mobilidade é bem... Nossa, imagina bem pra reduzida. pagar a promessa, andar 4 horas e 1 minuto. 4 horas e 1 minuto, foi. Foi sofrimento. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Fala pra você, cara, foi o maior sentimento que eu senti pelo Corinthians, foi aquele. De toda essa trajetória sua aí que E você de tá tudo contando? caminhada. Porque a gente, como às vezes, depois da Estopim, a gente vai chegar na parte da Estopim, Sim. como liderança, você tem muita responsabilidade, cara. Sim. Aí vai estar lá com esse campeão. Puta, mano, será que tem cerveja na sede? Pega o patrimônio, pega a faixa, pega o bandeirão, vamos pro busão, vamos abrir a sede, vamos fazer a festa. Cara, e você não tinha mais, você perde esse sentido de comemoração. Cara, eu vinha... Uma parte que me emocionou muito foi ali perto onde é o Etapa, ali na Domingos de Moraes. Um pouquinho depois ali, Sim, quase chegando sim. na Rosa, tinha Aqui do lado aqui. tinha um morador de rua dormindo. E eu passei, Corinthians campeão, pá, o cara... Pô, não foi campeão, foi. Pô, o cara me abraçou, velho. Mano, até me arrepia, fala. Aquele sentimento do Corinthians, o cara nem viu o jogo, mano.
puta, não ganhou a Libertadores, tem que enfim, cara, pô. Eu tava com a cerveja, bebe aí, cara. E eu vim a Paulista inteira, a festa que foi, aquela euforia. São Paulo parou, né? Parou, mano. Brasil, Parou. né? Brasil. Mas aquela assim, sabe? E eu vim, aí eu encontrei o 77, que é o bus da Estopinha, já na Vila Mariana. Os caras parou, entra aí. Eu falei, não vou, mano. Quem vai a pé? Eu falei, eu vou a pé. Você não vai aguentar. Eu falei, foda-se. Vai embora, cara. Isso. O presidente, vamos aí pra ele. Eu falei, não vou, vai embora, mano. O busão foi embora e eu fui a pé. Paguei minha promessa. Caralho, irmão. Eu tenho muito disso, cara. Alguns jogos, eu tenho Uma mística, uma mística que eu falo algumas coisinhas assim. Falo, mano, se for gol agora eu vou fazer tal coisa. Pá. Aí, gol do Coringão. Nossa. Caralho. Vários. E você tava no jogo de 2012, na final? Tava. Falando dessa situação aí, né? Aham. Teve um jogo antes, fui na Bomboneira. O Corinthians ia entrar, eu comecei a tocar a caixinha lá. Peguei a caixinha lá no estopim e tal, tocando. O Romarinho entrar, falei, mano, se esse cara fizer o gol, vou levar essa caixinha. Eu fui de avião porque tinha que pegar os ingressos lá antes. Lá no policiamento. Até o estopim levou um puta bandeirão pra aquele jogo lá. Foi até emblemático. Os caras da Estopim, primeiro de bandeira da Estopim naquela época. Que o Godines que liderava, que hoje, depois ele foi presidente também. Aí eu fui lá falar com a polícia pra poder liberar, pegar os ingressos, então fui de avião. O Romarinho entrou em campo, tô tocando a caixinha aqui e tal. Falei, E ninguém conhecia o Romarinho direito, né? não, Sabia falei, que mano, ele- se esse cara fizer o gol, eu vou levar essa caixinha tocando no aeroporto, fazendo mó zona. E aqui, comigo. Pá, Tocando Romarinho, ali no pum, jogo, né? Gol! Aí acabou, os moleques foi pegar a caixinha, foi não, isso que eu vou levar, mano. Caixinha que as baquetas. Eu tenho até hoje as baquetas, tá na minha casa. Caralho, mano. Eu vou levar, e levei. Cheguei no Chegou no aeroporto, avião, bagunçando Que no da aeroporto, hora. Parará, pra pegar a promessa. O Corinthians de São Paulo, 98, dos pênaltis do Dida, Dos dois do Raí? o primeiro pênalti eu falei, mano, se esse cara pegar, eu vou comprar a camisa dele da seleção. Que é aquela laranja que ele usava. E isso é pra você, Pra ali. mim, não Você é tá- pra mim. Eu falo, aqui, subconsciente. Se ele pegar, eu vou comprar aquela camisa que ele usava na seleção brasileira. Pá, pegou. Eu falei, caralho, aí dá hora. Aí no segundo pênalti eu falei, mano, se pegar essa porra, eu vou embora. Eu vou embora. Pá, pegou. Você vai embora, Eu nunca fui embora num jogo antes da apito final. Nunca. Em lugar nenhum. Mano, como que você conseguiu? Foi foda. Mas é promessa. Ele pegou, foi embora. Os caras, bambu, vai se fuder, vai embora. Eu fui embora. Depois eu fiquei com o cara, eu fiz uma promessa na hora ali, cara, se pegasse. Lógico que algumas não deu certo. Caralho. E mano. essa de vir a pé também foi a gente tava no Corinthians e Ponte Preta, lá na Secretaria de Estopim, em Campinas. Ali lá, tipo assim, na frente tem uma árvore, tipo uma pracinha assim, mó legal. O calor da porra, Campinas, lá embaixo tomando com os caras. Eu falei, mano, essa Libertadores aí tá pra nós, hein? Como é que tá? Eu falei, mano, se for campeão, eu vou todos os jogos do brasileiro, que eu não tinha ido em todos ainda. Eu vou em todos. Vou tatuar a taça na perna e vou a pé pra Pacaembu até... De 2013, né? Não, 2012 ainda. 2012 isso ainda. é. Primeiro jogo do brasileiro que teve lá em Campinas. Primeiro ou segundo jogo. Vou em todos os jogos do brasileiro. Vou tatuar a taça da Libertadores na perna. E vou a pé do Pacaembu até a sede. Vai, porra, não foi. Tá bom então, irmão. E foi nisso. E aí depois eu, com um amigo, aí essa promessa dele, ela teve um grau muito alto. Um amigo meu, o seu Zezinho, lá da terceira geração, que faz, inclusive, material de várias torcidas. Eu fui lá pegar a roupa na Estopim. Pô, Bambu, tá aqui tarde, vamos numa pizzaria, vamos. Aí conversando, falou, Bambu, passou do Santos, é campeão. Pô, acredito até o último, irmão. Mas Lógico. eu sou na minha. Eu nunca postei R$1. De vez de apostar, vamos postar. Falei, não, vou pro jogo. Então eu sou crente na minha torcida. Falei, seu Zé, seguinte, velhinho, não sei não, mano. Pra pegar o Vélez ou o Fluminense, se pá, pegar o Boca, mano. Pô, você tá doido? Calma, não é assim não. Não, passou aí campeão, você vai ver. Eu falei, mas se for campeão, eu vou a pé. Quem vai pôr? Eu falei, eu vou a pé. Tá bom, se for a pé, eu pago o seu pro Japão. Eu falei, tá certo então. Assim, tá certo então. Eu falei, tá bom, bebendo ali, tá comendo. Pô, e ficou, foi embora. E no dia que eu cheguei a pé lá na sede, a filha dele tava lá, a Dani. A Dani olhou pra mim e falou, nossa, mano, você veio a pé? Eu falei, vim. Caralho, você é homem de palavra. Eu falei, eu sou. Que ela tava no dia que você... Não, ela não tava na aposta, ela nem sabia, ela- ninguém Não, ela sabia. nem sabia, então, hein? Aí eu falei pra ela, se seu pai é. Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, só isso. Aí eu, depois da furia, fui lá pegar a mercadoria pra levar pra Estopim, porque com esse campeão e tal, pra atender a loja. Aí ele, foi a pé mesmo, hein? Eu falei, foi. Senta aí. Ele pegou e fez um cheque.
época. Então, só pro Japão. Lá pro Japão. Caralho, mano. Foi assim. Você não acreditou que ele fez isso? Não, eu já conheci. Por conhecer ele, sabia, você sabia que ele ia da cumprir índole mesmo. dele e tal, mas... tipo assim, não foi uma aposta firmada. Pega aqui, vamos apostar. É um não, contrato. foi uma conversa. Foi conversa. Porra, Pô, nós tá aqui conversando e exato. fala, pô... Ah, paga sobre o Japão, tá bom então. E, pô, ele se lembrou e, mano, chegou lá, deu o cheque. Tá aqui, ó. Caralho, Vai pro Japão. Não, mas da hora que você pegou aquele cheque na mão, você falou, puta Falei, que nossa. pariu, vou Aí pro eu Japão. organizei tudo, né? Como era apenas Estopim na época, eu organizei a caravana. A gente fez, assim, fez um kit pra vender com as roupas. Até tem uma camisa aqui que a gente usou na época. Aqui, tudo Ó, que da hora. Dá... escrito, Pegando? Tá pegando? escrito em japonês. Pô, chegava no metrô, ficava Estopim, as pessoas liam, os japoneses liam. Ah, é, porque tá na letra E tava, tinha um diretor da Estopim, que é o Japa na época, ele morou muitos anos no Japão. Então ele sabia escrever, sabia falar. Eu falei, "Moço, tem esse jogo aí, senão como é que ela vai viver lá?" Sim. E ele acabou indo também. Então a gente criou uma roupa pra ir, organizamos a caravana. A gente foi quase em 40 pessoas. Da Estopim pra esse Da jogo. Estopim. É. E você Tudo comentou organizadinho, da... tudo certinho. Dentro dessa história do Japão, como você comentou que você foi presidente da Estopim e quando você virou presidente, como é que é na Estopim? Você falou que você ficou por quantos anos presidente? Eu fiquei como 8 anos como presidente, 2 gestões. 2 gestões. Na Estopim hoje, então, não tem, por exemplo, lá no Gaviões, que é a cada 3 anos. Tem, hoje mudou. Agora vamos entrar no assunto Estopim, né? Em 2000, no Mundial 2000, depois quando acabou as torcidas, eu, por sempre ir para os jogos, comecei a me destacar em Diadema como liderança do próprio Gaviões. Então, eu organizava, ligava para os caras, precisava de... Usei caravana para o Mineirão em 96, caravana para a Arena da Baixada em 99, várias caravanas, a gente sempre se organizava ali para ir. Então, eu tinha esse acesso, né, com os caras do Gaviões e tal, ali, para poder pegar os dinheiros, para atender os caras de Diadema. E aí, em 2000, a gente está com muita dificuldade de arrumar ingresso. Um problema, lógico, né, no final do Mundial. E só que a gente acabou conseguindo. Falei, mano, eu tô tranquilo, cara, não aguento mais. Tá muito complicado, tá tendo muito desgaste, eu não quero isso pra mim. Então eu vou fazer o meu corre pra ir pro jogo. E acabou e tal, mas naquela euforia lá de ser campeão, puta, mano, que sei lá. Aí o Coxa, né, que foi parceirão meu, o Fábio, ele, pô, mano, e Estopim, vamos botar com a Estopim, ó, podia ver, depois ele vai sair e tal, mas naquela euforia surgiu ali no Maracanã, aflorou aquela ideia de dar Estopim, porque a gente sabia, como a gente era da cidade, a Estopim ela existia como escola de samba em Diadema, porque nos desfiles da cidade ela sempre desfilava com o símbolo do Corinthians, tinha lá sede, coisa e tal, mas não estava indo para os jogos. E aí, uns dias depois, eu fui oferecer um trabalho para a escola de samba lá da cidade, que eu faço, e eu conheci o Marcos, que é o Marcão, que é aprendeu Estopim. Falei, mano, vocês não vão pro jogo? Falei, Marcão, pô, sou corintiano, mas, mano, nunca fui, não tô aqui, só a escola de samba. Falei, pô, tem um grupo de amigos aqui que talvez a gente possa tocar. O que vocês acham? Falei, vamos conversar. Marcamos. Não, vamos tocar. Chamei os caras lá em casa. Rapaziada que veio comigo, mano, pelo cara da Estopim, ele falou que pode nós tocar a torcida, o que vocês acham? Vambora, mano. Eu, Lebreu, Pudim, Gordo, Dudu, Tuca, o próprio Coxa, Fogueira. Mano, vambora. Então vamos tocar as ideias, Chamou os outros corintianos também que eram da cidade, né? Todo mundo já era de torcida, todo mundo era do Gaviões. E aí, mano, vamos tocar Estopim? Pô, a gente foi lá na sede da Estopim. Vamos. Ó, Marcão, tá certo? Não, então toca vocês aí, se viram. E a gente foi pra Estopim no domingo. E já tinha sede, né? E tinha um armário, que sabe aqueles armários de galvanizado, aqueles escritórios antigos? Sim. Tabelado pra parede, esse armário. E aí a gente desvirou o armário pra frente. E ali tava Estopim, cara. Naquele armário. Bala, ficha de sócios, número 1, 10, 20, 30, até... A última ficha foi 11 mil e pouco, eu não me recordo o número. Mas tinha muito picado, muitas vezes estavam perdidas. 11 mil e pouco. E aí ele falou, vamos zerar o cadastro. Já tinha carta de Porto Alegre com dinheiro que não valia mais, o cara querendo se associar. Caralho, não tinha telefone, né? Não, era uma carta que tinha lá, isso em 2000, janeiro de 2000.
Logo depois do Mundial. E aí, naquela mesmo, revirando depois com os arquivos, as pastas, as atas, a gente descobriu que no mesmo Maracanã, em 76, um grupo de amigos que foi pro jogo resolveram fundar a Estopim naquele mesmo movimento, no mesmo estádio, que anos depois a gente resolveu reabrir a Estopim. Caralho. Que a Estopim, ela foi é a escola de samba até hoje. Aham. Ela abriu os desfiles de Diadema, oficiais de Diadema em 88. E lá tinha um histórico contando essa história. Então o tema foi esse, porque um grupo de amigos foi para o Maracanã e resolveram fundar uma torcida organizada em Diadema, que foi a Estopim. Então aí se acarretou. Mas depois que o senhor Romualdo, que foi o fundador, sócio número 1 antigamente, ele veio a falecer, ele é um cara que a gente implica muito com isso, sabe? De todo mundo querer fazer as coisas. Fala, não, faz você, para não ter esse... O velhinho fazia tudo. Todo mundo fala dele, que ele fazia isso, que ele ia no Corinthians, pegava os ingressos, organizava o busão, total. E ele ficou doente. O médico proibiu dele pro jogo, porque ele não ia aguentar mais, o coração estava muito ruim. E a viúva dele falava que ele foi pro jogo, foi pra Estopim, organizou a caravana, pôs os caras no ônibus, e os caras foram pro jogo e ele voltou pra casa e faleceu. O coração deu piripaque e faleceu. E aí a Estopim seguiu ainda um pouquinho. Mas não tinha tudo aquele... O cara ele era muito emblemático. Ele fazia tudo, era o fundador e tal. A figura principal da Estopim era ele, e aí aquilo deixou o povo... Então, o último que a Estopim teve presente foi na semifinal contra o Vitória, em 93, do Brasileiro. De 94 até 99, na verdade, né? Quando a gente recomeçou em janeiro, ele ficou ausente dos estádios. A gente não nega isso, está na história. Não foi porque as torcidas acabaram, que a Estopim parou, não. Foi por uma outra questão. E em 2008 se reorganizou e começou, cara, sócio número 1. E aí o Marcão falou, é o seguinte, mano, como eu não vou para jogo, não adianta chegar lá, nem sei onde põe faixa, vocês se viram aí. Aí, ali naquela reunião nossa, dentro da Estopim, ali mesmo, na sede da Estopim, a gente, quem ia ser o número 1, tal, definimos as numerações e começou. Né? Aí falou, o Bambu vai ser diretor de torcida, né? Que a diretora prende de torcida, de 2000 a 2002. Eu presidi ali a torcida. Depois foi o Coxa, aí depois foi o Pança, depois foi o Edinho. Aí foi até 2007, né? Ano pra ser esquecido, né? Então, até 2007, que aí teve eleição. Eu falei, eu quero competir as eleições. Nós, Estopim. Falei, eu quero ser presidente. E quem votava era o conselho. Mas quando tava já meio desgastado e tal, falou, então... E todo o conselho era dele, era primo, parente, irmão, todo mundo ali que tava no conselho era dele. Aí acabou, não, então toca aí, Bambu. Passou para mim, comecei a reorganizar, comecei a entender melhor e comecei a tocar a torcida, cara. Quando eu assumi em 2007, nós tínhamos 673 sócios. Né? Isso depois de 7 anos já indo pro jogo, consecutivamente. Né? A gente levava aquela faixa Raça e Atitude, que não podia entrar torcida até então, até 2002, 2003, eu não me lembro a época exata, até liberar o nome da Estopim, e foi indo. E em 2007, cara, a gente revolucionou assim, o método de trabalho, pegar mais seriedade, e começou a crescer. A minha gestão, no final, chegou a 15 mil associados. Então, a gente pega de 600 e pouco para 15 Isso mil. nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Caralho, mano. E aí depois foram 8 anos, então, na presidência da Estopim. Na presidência, depois eu sou conselheiro vitalício até hoje. Presidi o conselho de mais 2 gestões, né? E aí depois de mim veio o Coxa, que foi o presidente. Depois do Coxa já veio o Godines e hoje eu prendi o Joelho, né? Foi até 2015. Tá pra mim aqui também, o Joelho. Tá, a gente boa, moleque cria minha ali, que a gente fala, né? A gente fala sangue puro. O Joelho é um cara sangue puro, que já veio, já é Estopim mesmo, né? Porque todo mundo da Estopim até 2007, 2008 ali, tudo veio de torcida, cara.
Teve outras passagens, igual você foi de aviões, né? Todo mundo teve outras passagens. E o Joelho nasceu na Estopim. Ele e o Godines, ali já é os presidentes, já sangue puro que a gente fala. Os caras são sangue puro. E hoje a geração que tá lá, até a maioria já é sangue puro também. Da hora. Nada que impeça, mas para nós é um orgulho a mais. Que, pô, a gente fala, eu falo pro coach, nós é louco, irmão. Nós fez torcida na época que não existia torcida. Não podia entrar nada. Nada. Era só o lema e pronto. A frasezinha, né? A frasezinha, e era uma briga pra pôr faixa. Pô, chegava no Pacaembu, tinha... Todo lugar tinha faixa. A gente começou a colocar lá no laranja, aí foi vindo, chegou até ali a verde, depois foi pra amarela, depois voltou pra verde, e aí da arena. E hoje a Estopim tem uma puta representatividade na história do Corinthians, até pela sua trajetória desde 7-9, né? Bem respeitada. E os moleques, chama moleque, né? Porque a gente não acaba falar que é o presidente hoje, que é o Joelho, o vice, que é o Juca, que são os caras que tocam legal, entendeu o ritmo, tá tocando bem, a torcida tá em plena atividade. E aquele mal que nós tínhamos, aquele medo do seu Romualdo fazer uma falta, hoje a gente não tem mais. Tem várias gerações vindo. Vocês usaram crescendo, ele como referência sempre, né? E seguiram o legado, né, mano? Isso. E na reunião do sócio novo, que às vezes é eu, e a maioria das vezes quem faz a reunião é o Coxa, ele é bem enfatizado isso. Quer que você faça parte, mano. Quer que você venha aqui ajudar. Pra quando faltar um, você tá substituindo. Esse karma é até meio que um temor nosso dessa falta. Mas hoje tá bem encaminhado, graças a Deus. A gente cresceu, tá num nível legal, estão trabalhando legal. Então tá indo num processo bem evolutivo. Legal. Mesmo você saindo da presidência, você ainda como conselheiro vitalício tá ali presente, né? Tô sempre que nas reuniões do conselho a gente opina, puxa a orelha ali, fala, tá errado aqui, quando o NECO participa. A gente tem um acesso legal também à diretoria atual. Quando eles pedem orientação, eu não fico me metendo, chego lá, os caras até falam, aqui, bambu não. Bambu nada, irmão. Quando os caras querem minha opinião, perguntam, eu vou e dou a minha opinião. Uhum. Mas via de regras é o que eles fazem. Mas eles foram bem doutrinados, né? A molecada veio das bandeiras, tem toda uma geração ali que veio aprendendo mesmo. Entendeu? Tá seguindo a cartilha ali certinha. Seguindo a certinha, que é o básico, é ser corintiano, né, mano? Com certeza. Entendeu? Só respeitar, saber interagir, não pôr uma identidade em assuntos delicados e tocar o barco. Tá certinho. Certinho. Ô, irmão, deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu percebi agora no último jogo, agora no domingo, contra a Vila Sônia, eu até comentei com a Larissa, o pessoal que tava lá comigo, a gente tá passando por um momento, a torcida do Corinthians e o próprio Corinthians, né? Muito delicado, muita coisa de fora. Sempre o Corinthians teve essa força de não ser só o time de futebol, né? Mas hoje o mundo, na minha opinião, tá mudado. O que era antigamente não é a mesma expressão que tem hoje, né? E o que eu tô percebendo como membro do Gaviões da Fiel, mas como torcedor organizado, eu tive a oportunidade o Casal Coringão tá com um projeto lá com o Fielzone, né? Alô, Léo Riso, todo o pessoal do Fielzone. Salve pro Léo, de vez em quando eu passo por lá também. Aí. E vocês que estão acompanhando a gente, ó, vai curtindo aí, compartilha a live com o pessoal, tá? E essa pergunta, Bambu, que eu vou... Assim, que a gente tem a oportunidade de ver de fora a torcida. Né? Tava assim, muito quieta a bancada, sabe? Não tinha aquela... eu não tô falando só do Gaviões, eu tô falando da bancada, do coração da Norte, do coração da Arena, que é a Norte, Cara, já teve na sua gestão, nesses 8 anos como presidente, e toda a sua trajetória, por que as torcidas organizadas não se unem numa voz só, mano? Eu que sou dessa geração mais nova... Por que a gente não tenta uma união e fazer a Norte um canto só, tá ligado? Cara, domingo eu não pude ir pro jogo por causa do trabalho, né? Eu tava muito atarefado, eu não podia deixar a produção lá e tive que ficar trabalhando, não pude ir pro jogo. Eu não posso te opinar nesse jogo em si, porque eu não estava lá. Pelo que eu vi na televisão, pelo que eu ouvi, a impressão aparentemente foi normal. Assim, né? Isso vira... televisiva. O cara que tá na Norte, ele não tem essa percepção. Sim. Mas a gente tava lá no Fielzone. Então, mas talvez o que acontece? Ali eu vou defender uma causa. Você repara que ali na Itaquera venta muito. Não é aquela desculpinha do Flamengo, não, lá do vento, não, mas
Às vezes, talvez a voz não chega ali na Sul, inclusive domingo eu vi as bandeiras, a bandeira tremulava sozinha. Tava ventando, eu não sei se vocês estavam lá, podia falar melhor que eu. Tava ventando bastante. Sim, sim. Né? Mas e outra coisa, ali no Fielzone é alto. Sim. E o campo ali é propício para quem tá mais abaixo. Você vê? Curva, Se você talvez for da mais, Sul né? ali mais para baixo, você pode ter uma outra impressão. Agora, quanto as torcidas se unirem e se juntar, não é porque não querem, não é vaidade, não é nada disso. É porque a logística, às vezes, impede. Muitas vezes nós fizemos, diversas vezes a gente tentou, só que às vezes não dá para fazer, cara. Porque acontece? Tem duas defasagens. Às vezes, ou se todo mundo se junta ali no meio do gol. O que eu pensei é as baterias se juntarem no meio, tá ligado? E cada torcida se posiciona. Então, só que acontece, quando você tem muito disso, aqui, a bancada, ela precisa do liderança estar ali, cara. Você é da Gaviões, sabe como é que funciona. Vamos aí, canta aí, vamos aí, vamos aí. E é assim. E quando as lideranças saem pra se juntar ali na bateria, muitas vezes eu via, cara, falei, porra, meu, a última vez que a gente se juntou, todo mundo ali no meio, bom time. Só que olhar pra estopinha ali, os caras estavam vendo o jogo. Porque faltava a liderança. Eu acho que tinha uma sugestão futura, é que talvez fizéssemos como nós fizemos em 2012 na Libertadores. Então, foi um canto só. Um informativo, delegando, horários, primeira música é essa, segunda é essa, terceira é essa, a gente rolou um encarte. Todo mundo, a gente panfletava para Pacaembu. Então, agora, porra. Não para. Vai pra cima. E aí todo mundo sabia. E aí você fazia. Porque você estava no seu reduto, com os seus torcedores, as suas lideranças, você movimentava ali. Então agora... Então talvez... não o tinha caso também aquela questão de tá cantando ali, aí já tá outro ritmo aqui. Era a mesma voz, era né? a mesma voz pelo tempo. A gente cronometrou o jogo e panfletou e todo mundo sabia disso. Talvez hoje pela rede social possa até acontecer até de forma mais facilitada. E pegar o estádio total. Só que também é o seguinte, cara. Infelizmente, a arena em si ali tem muito setor que o pessoal vai para ver o jogo, né, cara? Tem cara que vai lá para poder assistir o jogo. Não, às vezes, empolga. E o time tem que empolgar. Para esse tipo de torcedor, o time tem que empolgar legal. Não é natural, E a né? fase do Coringão não tá uma empolgação. Você entendeu? Você fala, eu já peguei jogo em 2000 no João Avelange. O Corinthians perdeu 12 jogos, mano. Nossa. A gente não caiu porque não tinha rebaixamento. Em 2000. Nós ficamos 16 jogos sem ganhar. A Copa do Brasil contando uma foi 17. Sem vencer o jogo. Foi 4 empates. E todo jogo. Eu saí na capa do Gazeta Esportivo uma vez com a camisa num protesto, com a camisa pra baixo. Uma capa do Gazeta Esportivo, saiu minha cara, minha lata lá. E eu fui em todos os jogos. Você entendeu? Então, a gente está passando por uma fase difícil, né, por uma série de questões que está aí escancarada. Só que é isso. Tem essa questão da climatização, do vento, que realmente atrapalha. Ecoa, então joga a nossa voz. Exatamente. Talvez se você estivesse lá no metrô, você estava ouvindo muito mais do que na Sul. Porque a gente sabe, quem mora em apartamento, quem mora no andar de cima ouve mais do que quem mora no andar de baixo. Por causa do vento, do ar, que leva o efeito do som. Então, às vezes você está ali embaixo, como no jogo na televisão, cara, a gente não parou um minuto. É que ali também na televisão o microfone da TV fica Tudo bem, mais mas próximo, né? A gente sente isso, entendeu? E empolgava. Só que eu não posso, como eu não estava, eu não posso te afirmar isso, não. Esse assunto que eu tô te trazendo é um assunto que eu conversei com o Olhar Maloqueiro, o Fernando, não sei se você conhece. Conheço. O Olhar Maloqueiro, e ele tava na bancada e eu fiz uma live com ele, a gente bateu 10 mil inscritos agora no último final de semana, valeu, fiel torcida. E o Ritmo Maloqueiro é um menino muito bom do Gaviões, que tá fazendo um trampo, mano, muito louco. Segue ele na rede social aí, rapaziada. @Ritmo Maloqueiro, moleque é de bancada, raiz. Tira umas fotos. E no jogo... Hã? É olhar. Não, o Ritmo. O Ritmo. O Olhar Maloqueiro, o Fernando, me falou do Ritmo, de um post do Ritmo Maloqueiro no Instagram dele, que ele foi muito criticado. Ele meio que falando isso que eu tô comentando aqui.
que tá sentindo que a bancada não tá inflamando, que tem muito cara que fica... A gente que faz conteúdo, mas a gente não fica lá, tipo, tirando fotinho do lado da bateria, porque ali, mano, ali é bateria, pouca ideia. É muito, mano, se preocupando em fazer selfie, tá ligado? E talvez a gente tá esquecendo um pouco da raiz, tá ligado? Eu tô falando isso e eu e Larissa, somos criadores de conteúdos do Coringão. Mas jamais vocês vão ver o casal Coringão ali fazendo vídeo do lado da arquibancada. Pode acontecer. A gente fala na Estopim. Os 90 minutos são sagrados. Sim. Exatamente, mas eu digo assim, eu acho que o tema que ele trouxe, eu não sei como que tá na Estopim, mas eu vendo de fora, como eu tô comentando aqui, eu vi a Norte, que é o coração, assim, apagado. É não em questão de voz, mas em questão de inflamar, sabe? E aí eu perguntei aquilo. dessa questão nessa gestão de 8 anos, se teve um posicionamento dos presidentes de vocês sentarem juntos e falar, mano, até a gente vai tentar atualmente organizar. tem. Quando às vezes um jogo muito mais importante, o pessoal sempre senta e conversa e delega essa função. Mas eu acho que não se juntar no mesmo lugar, acho que não fica legal. Eu acho que a iniciativa que realmente dá certo é de você cantar a mesma música e cada um no seu setor, puxando e cobrando o seu associado, cada um no seu setor, mas a mesma música. Aí inflama muito mais. Mas aí não tem como seguir o ritmo também, né? Porque aí se você puxar o hino lá, eu Mas puxar igual aqui... você tinha falado de questão de cronometrar. Tem que ser organizado, né, cara? Então, Não torcida dá pra falar, organizada, a gente teve... Não dá pra combinar, aí chegar lá, Exato. vamos cantar o hino agora, e você tá aqui, ó, pessoal, agora é o hino. Aí puxam, não sei de onde, o porapopó. Entendeu? Então eu acho, tipo assim, uma vez eu ouvi o Digão falar, e eu também acho louvável, quando a gente conseguir fazer um porapopó que vai dar macabra até a Estopim, nós tá no patamar de estar cantando junto mesmo. Entendeu? Aí ninguém segura. Só que, tem que ter uma conversa. Será então? Agora a gente conversar. trocando essa ideia, conversando aí com o pessoal que tá compartilhando o nosso podcast aí, comentando, fazendo perguntas. Será que, Fiel, pra gente passar esse momento aí, será que não seria legal a nossa união, mano? Gaviões, a Estopim, a Macabra, o Pavilhão, Camisa 12, a Chopp. Será que não seria um momento da gente também conversar, mano? A gente, tá ligado? Falou, mano, vamos tentar se unir. É óbvio que os jogadores que vão resolver lá, mas nós somos a torcida, tá ligado? Sim. E sempre foi provado que o Coringão resolve a parada com a torcida, tá ligado? Não sei, tá ligado? Cara, eu acho que é uma coisa louvável. É importante. Eu mesmo sempre fui defensor dessa tese. De que fosse cantado. Nos jogos fora acontece muito isso naturalmente. Sim. Entendeu? Que talvez nesse momento a gente possa expandir o que o jogo fora é tradição. Todo mundo canta só Corinthians e vai embora. E não cala qualquer estádio, irmão. Sim. Sabe? Não falo pra você. Nós é embaçado, a Fiel. Ninguém pode com a Fiel, mano. E jogo fora é muito mais louco, né, mano? Porra. Muito. Você é doido, mano. Cada jogo emblemático que você vai fora aí. Qual o jogo mais emblemático que você foi assim, que você falou, puta que pariu? Tirando o Japão, que o Japão não esquece. O Japão não tem nem como expressar, né, mano? Foi fora de série. Mas eu falo, cara, esses últimos jogos no Maracanã, a gente calou o Maracanã. É um maior orgulho. Você vê o torcedor adversário, fala, caralho, os caras não param. Ainda tá aqui no 80 mil e os caras com 3 ponhando no bolso. Isso é o maior reflexo de fidelidade. É isso aí, cara. Mesmo toda a sua trajetória, esses últimos anos agora te impressionou, então? Foi porque foi as coisas assim, mesmo com a derrota. Os caras foram campeão do Brasil, a gente cantando mais que os caras, depois os caras levantando taça. Eu tava lá. E a gente cantando mais que os caras e calando os caras sendo campeões. Quer dizer, a gente tem muito esse reflexo de estar lá pelo Corinthians. A gente não vai ver o Corinthians ganhar, o Corinthians ser campeão. A gente vai lá pra ver o Corinthians, cara. Sim. É um prazer estar lá, você vê o Corinthians. Eu falo, eu fui pra São Januário em 96, sem dinheiro do ingresso, pra ver Alex Rossi, Alcindo, Frank William. Você tá me entendendo? Vocês têm ideia? São Januário que não ia lá há 10 anos, a volta de São Januário, aquela coisa emblemática, as torcidas, aquela adrenalina todinha, eu sem o dinheiro do ingresso. Então foi eu, Fogueira e o Turco lá de Diadema, a gente, vamos pro jogo, vamos. Não, chegou lá, o Fogueira ficou de fora. Senão o Jamelão pagava o ingresso dele pra ele entrar, com o prêmio do Gaviões em 96. Tava lá fora.
Sabe? Sem comer, a gente voltou e sem comer e voltar. Pra ver o William, Caçador de Leão, Joel, Borracheiro, Alcindo, Vila Maior. Porra, Olha o nome dos caras, né? Dos jogadores. então, pra vocês né, mano? verem. É só pelo Corinthians mesmo. Então, esse espírito de corintianismo que vale a pena. Da gente viver pelo bagulho mesmo. Sentir essa... Largar tudo, mano. Quem que largou mãe de dia das mães, pai dia dos pais, dia do filho, mulher dando luz. O Godinez é um exemplo disso. Foi pra Estopinha, a mulher foi pro hospital e foi pra Recife. Nossa. Você tá me entendendo? Por causa do Corinthians. Também por causa da entidade, da seriedade, do grau que tem. Mas por causa do Corinthians. É uma parada que... E uma coisa que os caras que estão lá não entendem. Os jogadores não entendem, cara. Não. A gente tá passando uma fase muito complicada. Eu falo pra você, a gente foi campeão mundial em 2000 e pegamos essa fase aí, cara. 16 jogos sem ganhar no Brasileiro, que era o João Avelange. Você tem ideia que é isso? Não, porque... 16 seguidos! Nós vencemos o primeiro em abril e não ganhou mais o ano inteiro, irmão. Caralho. Isso com o Marcelinho, o Ricardinho. É, isso que eu ia Você tá me entendendo? porra. É coisa interna. O que tá acontecendo é coisa interna. Ontem a gente tava no evento lá e... É que a gente não vai saber nunca, né, o que tá acontecendo, mano. A gente até tentou perguntar, mas... Não dá pra saber, né, mano? É coisa interna dos caras. Não sei, talvez se os caras... Tipo, o jogador é foda, né? Que o jogador é muito... eles são muito família ali entre eles e tem a parada de ser o técnico pai dos querem. caras. Sim. Eu não sei se o que aconteceu com o Cuca, os caras ficou meio puto, tá ligado? E tipo assim, mano, tirou um cara que talvez a gente ia dar raça, ia jogar. Sabe Tô falando dos jogadores, Sim, tá? Não tô sabe falando... uma coisa que eu acho que Aí chega o Luxemburgo, já que é tesoura, talvez os caras não Ah, gostam. uma coisa que eu acho que os jogadores, a nomenclatura profissional, eu acho que não serve para esse tipo de coisa. Eu acho, eu brigo com isso. Os caras só são profissionais quando a torcida invade o CT e quando o salário está em atraso. Eles só são profissionais nessa hora. Porque eu acho que a palavra profissional para um cara, eles tinham que ser jogadores de futebol remunerados. Porque a palavra profissional pesa muito, cara. O profissional é um médico, é um motorista, é uma profissão que se exige muito e não é admitido erro, como o futebol admite muito erro, cara. Então você não pode ser profissional nessa área. Se o médico ele errar no profissional dele, ele perde o CRM. A vida, perde já a era. vida. Se o advogado fizer errado, ele perdeu. Perdeu a OAB dele. Se o motorista ele perde o emprego. O jogador não. Ele pode errar pênalti. O profissional do futebol, né? Ele pode errar o pênalti, ele pode errar o lateral, ele pode errar o passe, ele pode tomar um frango, ele pode perder um gol. Porque ele é profissional. E não é, cara. Não é profissional. O jogador ele tem que ser jogador de futebol remunerado. Não interessa se ganha o que ganha, que também acho muita coisa. Não interessa. Porque nessas horas você... Como é que você vai cobrar um cara? Como é que vai cobrar o Luan de ser profissional? É que eu acho que não tem profissionais e profissionais. Por exemplo, o Mas Renato Augusto, mas por exemplo. a nomenclatura é muito grande. Você fala exceções, são exceções. Exceções. É que eu acho que o jogador de futebol ele é ser humano. Sim. Não tô passando pano pra jogador, mas ele também tá numa posição que também você falou de errar. Um exemplo. É que o futebol Eu concordo. É muita pressão também, tá Eu ligado? concordo, do cara. então. Mas por isso que não pode ter essa nomenclatura de profissional, porque não cabe no futebol Entendi, uma cobrança de um profissional, porque ele não consegue ser, não depende só dele. É uma série de coisas, entendeu? Que o cara não pode ser cobrado. Pô, o cara perdeu o pênalti, vai cobrar o cara. Pô, meu cara é profissional, ele não pode perder o pênalti. Como é que o cara me erra um lateral? O cara treinou a semana inteira, não sabe cobrar um lateral, como o cara vai ser profissional? Só que, infelizmente, acarreta isso. Aí você vai cobrar o cara, mas a gente é ser humano, a gente erra também. Tudo bem. Aí quando o salário está em atraso, eu sou profissional, preciso receber, e coisa e tal. É isso que é o problema, é essa nomenclatura de dois pesos, duas medidas que está errada. É a profissão, ele é profissional na profissão dele. Eu entendo
por isso, mas eu entendi o que você tá dizendo. Eu entendi o que você É bom a gente. Porque a falar palavra aí, de- já vão recortar o que ele falou aí, a jogadorzada vai vir no meio aqui e falar: não, mas o cara falou que eu não sou profissional. Não é isso. Não. Vocês entenderam aí. Entenderam, porque até a nomenclatura para eles em si, a cobrança é muito maior. Como você vai falar pro cara, fala, pô, meu, você é profissional e me perde um pênalti. Ou tomou um frango. É. Então não, É. então não cabe esse futebol. Só que, o caso do Luan é um exemplo. Eu acho, Mas eu acho que é saúde dele já, né? Que saúde. O cara deve ter algum mental. problema mental. Não é possível, mano. Não é possível. Ninguém. você acha que você acha que não afeta os outros jogadores? O cara tá lá ganhando 800 pau, um ano sem entrar em campo. Pô, como é que você vai cobrar de mim, cara? É. Trouxe Mas o aí Luxemburgo- afeta aí trouxe o internamente. Luxemburgo, talvez que eu não goste, eu tenho que lutar por ele, o cara tá lá ganhando 800 conto, que nem aqui não tá pondo as caras. E eu me matando, tô ganhando aqui, ninguém chega em mim e dá um bônus, um. Não, então, exatamente. Eu tô sendo profissional, né? Deve pensar isso. Eu estou sendo profissional. O Luan não tá sendo, porque não tá conseguindo fazer o trabalho dele profissional. Mesmo em qualquer função, em qualquer profissão, o caso do Luan seria justa causa. Sim. Em qualquer profissão do E nessa mundo. hora ele não quer ser profissional. Né? Exatamente. É isso que a eu Lei falo. Pelé também A deu uma- cobrança do jogador tinha que ser jogador de futebol remunerado. Pode ganhar 5 milhões. Foda-se. Mas essa palavra, para isso me incomoda. Isso me incomoda. Quando for cobrar, você é profissional, como é que você e não consegue jogar? Então você não é profissional, meu querido. Não, aí você Desculpa. tem que. É a mesma coisa. A gente tá aqui. Eu trabalho numa empresa. Se eu não entregar o trabalho, eu vou ser mandado embora, irmão. Exato. Isso é E não vai ter profissionalismo. desculpa. Exatamente. Tipo, eu tava, pô. É isso que eu quero dizer. Tava cansado e não sei. Eu entendi a Isso que eu sua. quero dizer. A A tua minha, visão. minha visão é essa. Entendeu? E, irmão, já que a gente tá falando de profissionalismo, falando aí de empresa, no tom aí, Sim. mano, a gente queria saber da onde surgiu essa paixão. A paixão a gente já sabe da onde surgiu. Mas bandeiras digitalizadas, como começou e como é que é pra você? A gente conversou, família, eu e o Rogério aqui no Instagram, e eu até perguntei pra ele, eu falei, mano, eu posso marcar, uns 2 meses atrás, posso marcar, vincular você com o Coningão, tal? Pode e tal. Por quê? Porque a bandeira digitalizada é uma empresa também que não faz só material de bandeira, os artigos pro Corinthians, né? Sim. Hoje você tá em todas as torcidas nível Brasil, mano. Sim. Conta pra gente um pouco dessa história também. Cara, então, eu por ser prender estopim, eu tinha muito acesso a fornecedores, né? E às vezes pintava. Os caras da própria estopim, time de base, pô, bom, você fez a bandeira da estopim aí, mano. Faz aonde? Eu falei, faça um cara, pô, faz aí, mano. Você é arte finalista mesmo, faz a arte aí, manda pra mim lá. E começava a fazer com o cara. Né? Falar, essa arte não é da estopim, é do time tal, né? Favela mesmo, né? Que é o time, todo mundo da estopim cola lá, tal, mano. Várias bandeiras. Então me procurava pra fazer bandeira. E depois que eu fiquei desempregado, que eu saí da estopim, fui trabalhar em São Caetano, aí eu fiquei desempregado, uns amigos me procuraram. Só que esse meu fornecedor, ele começou a dar uma cara comigo, não entregar no prazo. Aí eu falei, eu parei de trabalhar com bandeira porque tá dando dor de cabeça. O cara conta com o negócio e não recebe. Eu falei, não, deixa quieto, fiquei na minha. Só fazendo algumas artes, virando com uns biquinhos ali de fazer arte final. E aí uns amigos procuraram. Precisa fazer a bandeira, mano. Eu falei, mano, não tô fazendo não, pai, parei. Tá bom. Eu reencontrei um amigo de mais de 20 anos, que eu não via. Tá fazendo o quê? Pô, tô com uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, ali na divisa com Santa Catarina, ali, tal. Fazendo impressão digital. Falei, pô, faço bandeira de vez em quando. Que isso é louco, eu não faço bandeira. Fazer bandeira, você tá louco, irmão. É mó tampo, tem que desmembrar, tem que depois casar, juntar, formar, costurar. E bandeira, a impressão é mais cara, porque é mais chapado, tem que ser perfeito, não pode ter falha. Não, eu não faço não. Eu falei, se eu te mandar desmembradinho ali, tem condição de você fazer? Fala, Bambu, pô, mano. Pra você eu faço, vai, pela nossa amizade. Tá bom. E aí, se tu precisava de um trampo, eu testei. Mandei pra ele, deu certinho, recebi. Falei, mano, perfeito. Aí, eu tava, vamos pra você, é uma fase que eu tava... Isso foi tipo setembro. Eu não tinha dinheiro pra pagar a luz da minha casa em outubro. Eu não tinha. E aí, do nada, eu vi que deu certo.
apareceu um cara no você que é o Bambu e tal, faz bandeira? É, faço, mano. Pô, sou da Califórnia aqui e tal, queria fazer umas bandeiras. Fazer uma bandeira da Fiel Califórnia. Você tem? Eu falei, tem, como fazer? Aí eu lembrei de 3 manos que queria a bandeira da Estopim. Aí eu chamei os manos, falou, as bandeiras você já fez? Fazer com quem, caralho? Ninguém faz. Mó treta. Porra, os caras não entregam. Eu falei, não, vou fazer. Mandei pro cara, levei na costureira, fiz, tal, me entreguei. Aí eu postei no meu Instagram. Pô, a bandeira que eu fiz, tal. Pô, tá fazendo? Falei, tô, mano. Como é que é? Aí eu falei, caralho, o preço. Aí eu peguei o preço que eu já tinha na tabela que o cara que eu representava antigamente. Continuei praticando os mesmos preços. Comecei a chamar no Instagram os amigos, eu tô fazendo bandeira, quem quiser do Coringão, tal, e pum, disparei. Começou. Começou, mano. Aí isso foi em setembro. 2022. 2019. Em setembro, pá, comecei a fazer ali só com os amigos ali mesmo, o time da quebrada, pá, os caras que eu conhecia. E foi fazendo e começou a criar um corpo. Aí eu criei um método de trabalho, de atender certinho, vocês acompanhando um pouquinho desse projeto, ó, tá aqui a arte, pô, tá na costura, ó, tá pronto. Manter Entendeu? sempre contato. Exato. E, cara, eu falo pra você, eu consumi bandeira por muitos anos, estando na Estopim. É raro. Foi, olha, de todo mundo que já fizemos, foi muito raro o cara tá me entendendo o prazo. Eu tenho bandeira até hoje, de 2015, que eu não recebi ainda. Paguei e não recebi. Só pra você ter ideia. Pago, entrou no cara Estopim, papai, o cara parou de fazer, sumiu e não me atendeu. Então eu queria mais de trabalho, que as pessoas começaram a conciliar. Aí eu tenho amigos, diversos torcidas, todo mundo me conhece da caminhada, e com isso eu comecei a atender. Batia lá, pô. Aí tem um cara, foi bem curioso, um rival, me ligou, que eu fiz um trampo pra um rival também, que o cara é meu amigo. O cara falou, você fez esse trampo aqui? Eu falei, foi. Então, mano, tem como você trocar umas ideias? Eu falei, tem. Tem como você vir aqui na sede? Eu falei, tem. Mas você vem? Eu falei, Na sede? Falei, vai sair na mão ou a gente vai falar sobre negócio, irmão? Não, é negócio. Fechou. Tinha tatuagem, mano. Eu tinha camisa manga longa, pá, discreto na cor. Até pra respeitar, né? Cheguei lá, os caras me atenderam bem, também troquei ideia com os caras. Os caras falaram, mano, como é que você fez esse trampo aí, mano? Falei, meu querido, isso aqui pra mim é um pedaço de pano. Certo? Eu vou imprimir, vou levar na costura, vou fazer, vou te entregar. Te entreguei e virou bandeira, meu parceiro. Se eu passar aqui na rua, ver pendurado, eu paro o carro e tomo. Porque aí é seu. Papo reto. Falou, não, o cara deu risada. Falou, mano, tá fechado, pode fazer o trampo. Porque é isso, é um pano. E a torcida tem essa índole, irmão. Que a gente tem essa simbologia, o que representa uma bandeira. E eu sei de toda essa trajetória, mano. Isso é pra gente é uma vida, mano. Então, pra mim é muito fácil imprimir uma bandeira e falar que tomei. Como já aconteceu diversas vezes, em várias ocasiões. Não, mano. Quem me conhece sabe da minha índole, sabe que eu sou corintiano. E os caras sabem que eu sou corintiano, sabem que eu sou de Estopim, que eu fui prender Estopim. E mesmo assim, os caras, por conhecer toda a minha trajetória, me respeitam o meu trabalho. E os caras, os corintianos em si também sabem disso, que é o meu trabalho. Ele não vai na minha casa, ele vai ver a bandeira do Coringão lá pendurada, a camisa do Corinthians, não vai ver uma bandeira de nenhum outro time. Eu fiz o trabalho e entreguei pro cara. Acabou. É um trabalho como qualquer um, como um motoboy entrega uma pizza na casa de um cara que não é, ou etc. Para mim, isso é um pano. Eu tenho respeito, certo? Entreguei pro cara. Falei, se eu ver moscando, eu vou pegar mesmo. Só que é outra situação. Aí, enquanto eu estiver na empresa, e hoje não sou eu, hoje tem funcionários que são palmeirenses, são santistas, são paulinos. Trabalho uma gama de pessoas hoje na empresa que faz um material que é de vários times. Tem uns que não gostam de futebol. Virou realmente uma empresa. Eu como torcedor, você também, a Larissa também, o pessoal que tá assistindo em casa, é uma ideia, mano. Mas a gente tem que ser, né? Tem que ter um entendimento, sim, né, fala mano, pra você, vida, né, é difícil, Pelo amor de Deus. Aí tem coisa, tipo assim, tem coisa ainda mais pra você, presidente, que foi presidente do bagulho. Tem que coisa que a gente também dá aquele jogo de cintura. Quando chega um negócio do serviço que é de outro time, aí o cara que é da arte, eu falo, mano, faz essa arte aqui. Não dá nem pra atrasar um pouquinho, né? Não, o prazo cobrar certinho. o triplo. Mas... Eles têm um atendimento quando a torcida é diferenciado, o atendimento, é uma coisa que a gente sabe, a gente tem muito cuidado com isso, entendeu? Claro, e é seu ganha-pão, né, irmão? É diferente. Exatamente. Meu e de mais... de outras pessoas, né, de mano? outras pessoas que trabalham com a gente. Que da hora, meu irmão. Meu irmão, o papo tá excelente. Como a gente entrou nesse assunto, Fiel...
Mano, que resenha. Mano, acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar, muita história. Mas a gente tá chegando aí no nosso tempo recorde aí, porque hoje a gente teve um problema aqui nos estúdios. Por isso que o programa não está sendo ao vivo agora com vocês aí. O Bambu eu já tinha desmarcado com ele umas 3, 4 vezes. Eu falei, não, vai ter que acontecer, porque senão, pô, é sacanagem. Eu falei, não, irmão, vamos fazer. Expliquei a situação pra ele. Sim. E é isso, Fiel. O convite já está refeito pra você voltar aqui. Um prazer. E a gente vai trazer Esperamos que tenha uma situação melhor do nosso Coringão. Não, com certeza, com certeza. E vamos ver se a gente marca... Essa questão aí de que os caras entendam o valor que o Corinthians tem e se desdobre um pouquinho mais para que a gente saia dessa fase. Amém. Amém. Fiel, é isso então. E vamos ver o presente, né? Que a gente vai vocês receber aqui, ó. vai fazer parte. Como eu vi que a mesa tá muito limpa, né? Tá pretona, tá legal. Mas eu trouxe para vocês aqui, ó. Né? Uma bandeira para você. Isso aqui para você. Essa aqui você. Então, essa aqui é sua. Tá. Isso aqui é particular aqui para você. A tradicional do estado de São Paulo aqui com. Olha que Será? Essa é clássica. Será que a gente sorteia? Não, essa aqui é do casal Coringão, mano. Esquece. Essa é pra vocês. E também Nossa, muito trouxe aqui. E, mano, é qualidade, hein, mano? Olha. Não. O material de impressão, as cores, né? A gente criou esse padrão, né? Costura bem reforçada. Aqui pra... Entradinha pra mastro. Então, e não faz só pra time de futebol. Faz pra tudo, né, irmão? Tudo que você precisar de bandeira, impressão em tecido hoje, a gente faz. Cortina, toalha, bandeiras, faixas, mosaico, camisão. Tudo que você precisar. Tamanho que você imaginar, a gente faz. A estopinha você viu lá, que fez aquele pet de 30 metros, 900 metros quadrados, aquele pet de 30 por 30 redondo lá, feito pela nossa empresa. Entendeu? Hoje eu tenho o maior orgulho que eu fico vendo nos jogos lá, as bandeiras tremam lá. E aqui para vocês uma tem toalha. Até o QR Code ali, ó. O QR Code que é a etiquetinha da empresa. Aqui. Essa aqui então vai ser oficial aqui do Casal Coringão, é isso? Para vocês usarem, tá aí, ó. Ó. Você tá forrarem aqui forrar a mesa aí com... Você é louco. Responsa. Ficou legal no cenário aí? Que responsa, hein, família? Aí, Fiel. Como não? Vou puxar. Arruma aí. Aqui. Vou ter uma ideia aqui. Aqui. Você é louco, que responsa. Você tava falando das bandeiras, teve uma bandeira que emocionou aí, que foi esses dias agora na arena, do Rafa, lá do pavilhão, mano. Meus sentimentos aí pra toda a família do pavilhão. A gente pôde atender no tempo recorde mano, lá. que hora que subiu aquela bandeira, irmão. Nossa, cortou o coração ali, de verdade, mano. Porque o bagulho ficou... Parecia que ele tava ali voando, tá ligado? Assim, e o Coringão jogando. Aí a gente fez nos 9 minutos, né? Sim. A gente fez 1 minuto de silêncio. E aquela bandeira tremulando, tipo, o Coringão jogando. Quem tava no estádio, não sei se você tava nesse dia. Não, aquele jogo também não... Mano, foi uma sensação, mano. Foi de arrepiar. Eu não sei se fala pra você, TV, mas... E é um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, né, cara? Com certeza. Falei pra Larissa isso, mano. Podia ser eu, podia ser você. Pois é. E aquele jogo em questão, não fui, até gostaria de ter ido, porque tava muito caro as passagens aéreas para aquele jogo. Falei, eu não tenho esse recurso pra gastar. Podia ter sido eu. Com certeza, mano. Eu me lamento muito da forma... Covarde que foi, porque é difícil falar nessa ocasião, mas uma força pros manos lá, que é tudo parceiro também. Gedeon teve aqui, irmão. Que cara humilde, mano. Não, gente boa pra caralho. Gente boa pra caralho. Pô, o Igor que trabalha com o pessoal da comunicação lá do pavilhão. E todas as ações do pavilhão. Desde Aris, São Luís, Tarcísio, Felipe. Ixi, mano. Vários manos que a gente conhece. Meus sentimentos aí pra família do pavilhão. Irmão, obrigado mais uma vez por estar aqui com o Casal Coringão. Pelo presente. Pelo presente, que você é louco, que vai ser eterno isso aqui, de verdade. Precisa de bandeira fazer agora merchandise. Só achar lá, @bandeiras digitalizadas. Só chamar que a gente atende lá. Mais uma vez, porque vai fazer corte pra você. @bandeiras digitalizadas. Só chamar lá, chamar um direct, que a gente já manda o orçamento, já manda o preço. Precisar de fase de impressão em tecido, bandeirão, que você precisar, e se falar que viu o programa, o Casal Coringão, rola um descontinho ali, 2%, 3% de desconto? Não, rola 10%, se falar que viu aqui. 10%. Aí, por nossa conta. Aí, filho. Na tabela, 10%, pode chamar. Show de bola, irmão. Obrigado. Mano, a gente termina o programa mesmo com sensação de querer trocar muita ideia, mais ideia. Legal. Mas, irmão, obrigado de verdade, satisfação. Um salve aí pra torcida da Estopinha aí, vamos contar salve, com rapaziada, todas as subsedes. Joelho tem que vir aqui, hein, presidente? Vamos encostar, com o bom de resenha, falar um pouquinho mais da história aí.
presidente Joelho, vice Juca, toda a diretoria, os conselheiros, os sócios, todos em geral. Falei que estava aqui. Todo mundo, pô, vou acompanhar. Depois eu já vou mandar o link já aí para minhas redes Já vai transmissões tá pra vocês fazerem, tá bom? Um abraço, Show de Topim. bola. Show. Obrigado, amor, mais uma Obrigada. vez. Obrigado, Pedrinho, que hoje assumiu o programa aí, produtor Valeu, Pedrinho. oficial do Casal Coringão. E, mano, é isso, família. Você aí, ó, curte bastante essa live, compartilha com geral, que vocês vão estar assistindo aí agora, certo? Mano, segue a gente no Instagram, Casal Coringão no YouTube, certo? E domingo, se Deus quiser, o Casal Coringão vai fazer um vlog pesado pra vocês. Vamos lá, voltar lá pro Maracanã, depois da final lá. E quem sabe um podcast especial. Quem sabe um podcast ao vivo, diretamente lá de Copacabana, lá, quem sabe? Lá, Quem Fiel sabe? Fiel tá vivendo, né, irmão? Tá certo, tá vendo? E é legal, cara. Esse canal é legal pra gente ter essa comunicação, eu acho que é muito importante. Muito certeza. importante. A internet, eu acho que a internet tem os seus problemas, tem os seus percalços, mas ela é uma ferramenta fundamental. Sim. Show de bola, meu irmão. Obrigado pela presença. É isso. Vai, Corinthians, rapaziada. Vai, A gente tá Corinthians. terminando o programa Vai, aqui. Já Corinthians. vai lançar pra vocês aí agora. Tamo junto e é nóis. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Valeu.